Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Não tem muitas boas notícias, mas é necessário levar para mais pessoas. Havemos muitos comunicadores indígenas fazendo um trabalho de poder levar para as pessoas coisas referentes à luta dos povos indígenas, tanto aqui em Pindorama, ou Brasil, quanto em Abya ou Américas. Como muitos de vocês sabem, o trabalho do pesquisador é um trabalho que a gente faz tanto em campo, quanto também em campo prático, quanto também dentro do campo teórico e dentro do campo epistemológico. Todo pesquisador tem como premissa básica esse tripé. Para quê? Para que a gente possa fazer não apenas uma reprodução de uma notícia, mas sim uma análise, tanto desde a perspectiva histórica, tanto desde a perspectiva da atualidade nacional, e também, em tanto campo prático, a gente conhecer de perto o que se passa em muitas das regiões do país, desconhecidas até pelos próprios ditos brasileiros ou brasileiras. Enquanto no final de semana a gente estava fazendo uma feira de artes e culturas indígenas na região do ABC Paulista, a gente começou a receber notícias fúnebres de ataques contra os povos indígenas. Duas dessas notícias, fora de todas aquelas que não chegam na grande mídia, ou mesmo dentro das mídias digitais, porque aqui, por exemplo, quem fala, a mim quase todo dia, ou praticamente todos os dias da semana, me chegam denúncias e demandas das mais diversas índoles, das mais diversas esferas dentro da questão indígena. Eu vou compartilhar com vocês uma notícia que dentro do campo histórico epistemológico nos leva, e eu quero que vocês prestem muita atenção sobre o que eu vou dizer, nos leva a pensarmos num, num resquício histórico que ainda não foi, de maneira alguma, não foi ainda ultrapassado, ou seja, colocado no viço da justiça. Essa justiça, que muitas vezes não chega, ou chega de forma mais bem simbólica do que concreta. E aqui eu vou me referir a um aspecto medieval da Inquisição atual, que traz restolhos, rastros de algo que já existiu historicamente, e neste caso é a Inquisição, e que hoje está se dando desta maneira, desta forma que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, nós temos aqui uma das notícias que é recente, ó, dia 18 de setembro de 2023, sobre corpos indígenas queimados e que se supõe que é sob suspeita de intolerância religiosa. Que mais, que mais do que histórico o fato de pessoas serem queimadas vivas pelo fato de não terem a mesma fé do que aquele que diz que tem a fé única, insubstituível e absoluta. Não sei se alguém já assistiu o filme Alexandria, ou Hipátia de Alexandria, do... Eu vou colocar na descrição do vídeo
para que as pessoas façam suas pesquisas ao respeito. Esse filme do cineasta chileno Alejandro Amenábar mostra a prévia do que veio ser logo mais séculos subseguintes, a Inquisição, seja ela espanhola, portuguesa, francesa, onde se queimavam corpos vivos em nome de um Deus aterrador. Pois bem, a notícia que chegou até nós, e alguns de vocês devem ter visto, né, que casais queimados por intolerância religiosa, né, a Nhandesi Sebastiana e o seu companheiro Nhandiru Rufino, casal indígena morador da aldeia em Aral, Moreira, cidade sul-mato-grossense, situada na linha de fronteira com o Paraguai, que foram achados mortos na manhã desta segunda-feira, 18 de setembro, há praticamente 2, 3 dias atrás. Em nota, a entidade afirma que o casal foi achado queimado na casa das vítimas e o episódio tem sido tratado, ao menos até agora, pelos indígenas como incêndio criminoso que resultou em morte, assassinato. Contudo, a Polícia Civil é quem apura a tragédia. Embora ainda não divulgado de modo oficial, as investigações apontam uma briga de casal com algum parente seu como causa de morte. Olha, essa atitude de justificar o injustificável já é parte dessa premissa medieval. Lembremos que a Santa Inquisição se escrevia, né, previamente o Santo Ofício, para logo dar por efeito, né, a queima de bruxas. E em muitas das versões, inclusive algumas que estão na Torre do Tombo, em algumas famosas bibliotecas da Espanha, os próprios juízes da época criavam álibis muito diferentes para que o insucesso, o terrível sucesso, o terrível acontecimento não estivesse atrelado aos organismos, aos órgãos fundantes do que hoje conhecemos como o primeiro tribunal da modernidade, isto é, a própria Inquisição. Então, se inventavam muitas histórias a fim de que a sentença e a condena fosse acorde às intenções tanto daqueles que detinham o poder jurídico da época, como também no inconsciente de grande parte da população, dizendo: esses aí prevaricaram, esses aí são chamavam de, esses são adoradores do diabo, esses aí cometiam pecados sexuais, ou atividades sexuais pecaminosas, que são contra Deus, e não sei o quê. Então, quando a gente lê uma notícia dessas, e não sem razão, que eu venho falando há muito tempo, que tanto o Brasil quanto a América Latina, nós somos depositários diretos dessa forma medieval de julgar e condenar. Não é que a Idade Média, agora não. Na Idade Média não existia nem luz elétrica, não existia nada, nem água potável. Aliás, a Idade Média só vale para a Europa, só a Europa que foi medieval. Mas nós, como depositários, nós somos depositários do pensamento medieval e de alguma das formas de constituição de organização social medievais também, e até mesmo feudais. Não é que na América Latina existiu regime feudal, mas existe nas formas atuais de como é tratada, por exemplo, a questão da terra, a questão das propriedades da terra, das propriedades no sentido de propriedade privada, e como atitudes como estas, criminosas, nos lembram ou nos retrotraem a essa história da Idade Média europeia.
Primeiro espanhola, logo portuguesa, logo da Península Itálica e logo de toda a Europa, principalmente a Europa Ocidental, ou que hoje nós conhecemos como Europa Ocidental. Então, quando a gente vê uma notícia aterradora como essa, para nós que somos pesquisadores e conhecedores de registros e documentos históricos dos mais variados, não tem como a gente dizer, ah, não, isso aí deve ser briga. Não, e não é a primeira vez. Quando se mata um indígena, sempre se vai inventar um álibi. Para quê? Para limpar as mãos dos verdadeiros dos atuantes desse crime, daqueles que cometeram o crime e que devem ser mandados por algum fazendeiro ou pelos poderosos do estado do Mato Grosso do Sul, que não são poucos e não são bonzinhos, são criminosos. Eu já estive ali em Dourados, eu estive já em Ponta Porá, eu conheço Aquidauana, Miranda, Corumbá, eu conheço Mato Grosso do Sul, eu conheço a cidade de Campo Grande, e principalmente aquelas regiões aí de Dourados, Rio Brilhante. Pode ver ali no mapa, eu já estive em todas essas cidades. Eu já vivi, naquelas épocas eu já via algumas coisas que me chamavam a atenção, e eu ainda meio pirralho ainda, porque ainda eu estudava. Hoje eu lembro das coisas que eu vi naquela época e eu vejo essas notícias e eu digo assim, claro, a própria notícia não é que contesta, responde por uma atitude criminosa que já aconteceu historicamente e que não somente os indígenas fomos vítimas, foram as mulheres, foram os gays, as lésbicas da época, foi o povo negro, foram os armênios, foram os turcos, foram os muçulmanos e continuam sendo, porque isso aí é uma herança da Europa medieval. Então, se a gente vê o que acontece em muitos lugares do mundo, digamos que a Idade Média se espalhou de forma quase que universal. Só que nós aqui somos os depositários primeiros e diretos, porque os homens que vieram em 1492, em 1500, eles vinham com o pensamento de lá da época. Por isso que eu sempre falo, pessoas, toda vez que a gente vamos fazer alguma notícia ou vamos falar sobre algum assunto referente aos povos indígenas, aos povos que foram massacrados historicamente, a gente tem que fazer uma pesquisa histórica através de documentos e registros para a gente poder fazer essa comparação que eu estou fazendo agora. Se a gente não faz esse tipo de comparatibilidade, a gente não vai entender e vai pensar que é apenas uma notícia. Não, não é somente uma notícia. Isso é história, e é uma história que nos retrotrai a uma história que já aconteceu há um pouco mais de 5 séculos atrás. Vocês estão entendendo qual é a situação? Então, isso é, de fato, uma pesquisa. Porque a gente vê, não, mas isso aí é um jornal que apareceu ali, deve ser briga de. Não, não é briga de casal, não. Não é à toa que o próprio a plataforma de notícias ela vem aqui mais para baixo e ela fala sobre alerta em relatório. Aqui, ó, relatório. Relatório é o quê? Relatório é um conjunto de dados que são reunidos para, a partir daí, fazer uma análise, um exame sobre o que está acontecendo em tal e tal região. E aqui fala bem claro, inclusive eu vou marcar, para que vocês possam ler. Ó, em recente relatório divulgado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de Mato Grosso do Sul, CDHU, MS, o estudo explora o assunto. Veja trecho. Violência contra religiões tradicionais. Gente, falei sobre o filme da Hipátia, Hipátia de Alexandria. Aí já é o primeiro crime de violência religiosa que você tem por conhecimento, onde a biblioteca foi incendiada, onde os cristãos chegaram lá, destruíram tudo. Enfim, vocês têm que assistir o filme, galera. Violência contra
queima de casa de rezas, mortes, agressões e ameaças contra Nhandecis e Nhandirus. No texto é dito que foram pelo menos 17 casas de rezas indígenas incendiadas nos últimos 5 anos, sem que se tenha notícia de que os autores fossem identificados e ou responsabilizados. Bom, deixa eu ver aqui. Então, é isso, pessoal. Aqui, ó, a letra do relatório. Vamos cá. Nossa, tá difícil para ligar com isso aqui. Então, no texto, tá bom, relatos de Cunha de Atiguaçu, Grande Assembleia de Mulheres Kaiowá e Guarani, organizadas no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, indicam que essas mulheres têm seus cabelos cortados por faca, carregam hematomas físicos profundos em suas cabeças e em muitas outras partes do corpo. Nos processos de condenação pelos neopentecostais, seus joelhos, ó, olha, preste muita atenção nesse trecho aqui. Nos processos de condenação pelos neopentecostais. Gente, está mais claro do que a água que desce da montanha. Seus joelhos podem ser vistos sangrando, suas casas são queimadas, elas são expulsas das comunidades e carregam consigo traumas e violência psicológica brutal, temendo serem queimadas vivas, enforcadas e mortas. São insultadas e xingadas de bruxas e de feiticeiras. Olha, que mais claro do que isso em relação àquilo que estou falando sobre o processo histórico de medievalização do Brasil, da América Latina. Eu vou me referir mais da América Latina por causa que a nossa história é parte de um contexto da Península Ibérica que trouxe todos esses estamentos dentro das caravelas até aqui e logo foram postos em práticas porque eles acharam terreno fértil para construir aquilo que eles não conseguiam fazer lá ainda. As igrejas estão entrando em massa nas comunidades indígenas, inferiorizando a cultura tradicional e desvalorizando os conhecimentos tradicionais de nosso povo. Os pastores usam as igrejas como instrumento para impedir e desorganizar uma estrutura tradicional que o povo Kaiowá e Guarani vive ao longo do tempo, lutando para reconstruir a despeito das graves consequências deixadas pela colonização, que segue forte contra nossos corpos, costumes e tradições. Eu vou parar de compartilhar essa notícia e agora eu vou compartilhar a outra notícia. Eu sei que vai dialogar. Não, deixa eu ver aqui. Calma aí. Para cá. Agora vai. Essa notícia também é recente, dia 14 de setembro. Aqui nós vemos, em área de conflito no Maranhão, quilombolas têm casa queimada. Apesar de ser certificado pela Fundação Palmares, território é alvo de disputa agrária desde 2014, quando uma pessoa passou a reivindicar parte da terra, passou a reivindicar parte da terra. Olha isso. Podem ver a foto aí? Espero que vocês consigam. O Quilombo do Guarimã, localizado no município de São Benedito do Rio Preto, Maranhão, teve a quarta casa queimada em quase 10 anos. O último ataque a moradias quilombolas ocorreu na terça-feira 12, quando a residência de uma quilombola foi incendiada. As vítimas também perderam 12 sacas de arroz, utensílios domésticos, sacas de mandioca, entre outros produtos pessoais. O presidente da Associação de Moradores do Quilombo, Maisol da Silva Bezerra, registrou boletim de ocorrência com o delegado Dissimel da Silva. De acordo com o BO, o fogo foi visto quando a vítima retornava da roça. O presidente da associação relatou que não havia energia elétrica na casa ou qualquer outro produto inflamável.
Bezerra afirmou ter dado testemunho pelo fato das vítimas não se encontrarem em condições para isso, por estarem ainda abaladas, e que esse é o quarto incêndio no território desde o ano de 2014, quando se instalou um conflito agrário na região. Uma casa também foi destruída com o uso de tratores. Aqui tem uma. Né, bom, essa notícia é bem curta, mas dá para perceber duas coisas, pessoal. Queimar pessoas vivas e queimar espaços de indígenas, camponeses ou quilombolas, como neste caso, também é um produto da Idade Média, que chegou até nós através das caravelas e da chegada dos conquistadores colonizadores. Quando, já no finalzinho do século XIV, dentro da própria Europa, os poderes, através do processo da cristiandade, que é a fundamentação religiosa que impôs a entrada da fé católica, cristã, romana, apostólica para dentro do círculo político. A primeira coisa que eles decidiram fazer é tomar as terras dos indígenas camponeses da Europa, que também tiveram seus povos originários. Para quem ainda não sabe, teve sim. Teve ostrogodos, teve helvéticos, teve flamengos, aquitânios, occitânios, e a própria Espanha nunca foi a Espanha, senão era um conjunto de reinos e comunidades que viviam cada um com suas línguas, como é o caso do catalã, que agora está em ressurgência, o basco, que não é o Vasco do equipe de futebol, não, os andaluzes, e por aí vai bolinha. Quando o Carlos V, ou Carlos Magno, se une com a Igreja Católica e a Igreja se une com ele, o que eles pretendiam, primeiramente? Tomar as terras, que eram terras férteis, para quê? Para ter um ganho econômico em cima disso, e a partir desse ganho econômico, começar a fundar um sistema econômico que fosse balaustre para a sua ideologia teológico-política, que se inicia em 1527. Então, toda essa etapa de conquista e de conquista de terra, de corpos e de mentes, não de mentes, não, de mentes, é uma coisa que já foi se articulando lá naquela época, e todas as premissas, todas as ações que eles fizeram lá, eles transladaram lá para cá, transferiram lá para cá. Então, junto com eles vieram todas as atas que eles escreviam, né, todos as premissas do direito romano, né, a fé do jeito que eles queriam, a cristiandade veio junto com eles. Então, em definitiva, a maioria dos brasileiros e brasileiras que não conhecem o Brasil não tem de se assustar com essas coisas, porque isso aqui sempre foi assim. Ah, não, porque a democracia, porque se instalou a república, ai, porque a abolição. Não, gente, isso que está acontecendo agora, que aconteceu recente, isso aqui já vem desde lá. Nós estamos 5 séculos de luta, não é apenas 5 séculos de lutas em relação apenas ou tão somente em questões ligadas ao âmbito ecológico, climático, ambiental, ou mesmo às questões indígenas. Embora tudo isso se ligue. Por quê? Porque os povos indígenas foram os primeiros em todas as Américas, todas as Américas foram os primeiros a sucumbirem graças a esse modelo de organização social criado já no século XIII, XIV e quiçá muito antes, quiçá não, foi muito antes, foi gestado já desde o século XII, XIII,
de nossa era. Já foi gestado lá. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que notícia não é apenas notícia, ah, queimaram um índio lá, oh, não, sei. Não, isso aqui é um resquício, é o residual de todo um processo histórico que chegou até nós e que ainda continua acontecendo da mesma maneira que já aconteceu nos séculos XIV, XV, XVI e vai lá bolinhas. Então, é isso que as pessoas têm que compreender e que já está na hora, já passou da hora. Ah, não, porque agora temos tablet, smartphone e tal. Não é o problema da materialidade. O problema é na subjetividade, é no modo de pensar, é no modo de você agir, no modo. A cosmopercepção que nós temos sobre o mundo que nos entorna, sobre o que nós pensamos como, ou como nós devemos agir de maneira tal que esse tipo de estripúlias, de calamidades não suceda mais. Ah, não, mas agora tem o presidente Lula. Não é o presidente Lula que vai resolver essas questões, somos nós que temos que resolver, nós temos que resolver. Não é o Lula, o cara da ONU, ou o Macron, ou sei lá, é nós que temos que resolver. E como que nós temos que resolver esses dilemas, esses impasses? Por meio da comunicação, por meio da educação, por meio de uma pedagogia mais, mais atrelada às questões que são humanas, que são daqui e agora. Porque a inquisição psíquica está nas pessoas, assim, do jeito que está o nazismo psíquico. E assim como existe a medievalidade psíquica, porque esse tipo de atos ocorridos, tanto esse quanto o outro que eu mostrei para vocês antes, é uma forma subjetiva, psicológica, e que se concretiza na medida em que hajam interesses em comum entre canalhas, e aí eles acometem um crime, tamanha barbaridade, covardia, porque são contra pessoas que não têm condições de se defender. Que mais medieval do que isso? Brasil é um reduto da Idade Média, é medieval. Colômbia é o reduto da Idade Média. América Central é o reduto da Idade Média. México é medieval também. Argentina é medieval. Chile é medieval. Todos os países, cada um dependendo da cultura e do, mas todos trazem, né, rastros da Idade Média. Ah, porque é europeia, medieval? Exatamente. É por isso que é medieval, porque é europeu. Os africanos não chegaram aqui porque eles queriam vir para cá, eles foram trazidos à força. Os asiáticos chegaram muito agora, os semitas chegaram, os povos judeus mais contemporâneos chegaram agora. Esse é um pensamento medieval, esse modelo de destruição, esse modelo de inquisição barra condenação é medieval, é da época do Tribunal do Santo Ofício, da Espanha, Portugal, da Itália, da França. E as pessoas compram isso e dizem, ah, não, mas esses quilombolas aí, tem gente que não tem nem mesmo uma casa, trabalha, e são inquisidoras também, porque a subjetividade que tem que mudar, e essa subjetividade está integralmente ligada a uma questão da gênese histórica e também, se se quer, orgânica, porque alguém para cometer tamanho crime disso, queimar as pessoas vivas, só pode ser de gente que não morreu em 1500. É gente que está. É como se eu dissesse 1500 é aqui e agora. E, de fato, quando os povos indígenas lutamos contra esse 1500 que não acabou. Quando os povos indígenas em toda a América Latina estão lutando, eles estão lutando contra um Cristóvão Colombo que ainda está vivo, do mesmo jeito que um Pedro Álvares Cabral está vivo. Então, somos um povo medieval, porque estamos lutando entre a vida
a favor da vida e contra esse tipo de estripúlia. Não pode acontecer isso. Isso é um trabalho que nós temos de fazer, cada um de nós, e também de forma coletiva. Nós temos que encerrar esse ciclo de 500 anos já de uma vez, porque, sinceramente, não dá mais, galera. Já deu. Eu mesmo já tô mais do que exausto. Tem dias que a gente tem vontade de sumir, porque todo dia lidando com isso. Ah, mas você mora em São Paulo, a cidade mais avançada do país. Aqui é medieval, São Paulo é medieval. É tão medieval que o símbolo da cidade relembra ainda a essa cristandade, que veio aqui e devastou terras, matou gente pra caralho, e ainda eles se acham que nós somos os arautos da fé. Que fé, gente? Vai perguntar para esses canalhas aí que queimaram essas casas, ou que queimaram os indígenas, e ele vai dizer, sim, eu acredito em Deus. E claro, é o Deus medieval deles que veio junto das caravelhas e que está vivo até hoje. E em nome desse Deus deles, queimam as pessoas vivas, carbonizam as pessoas vivas. E sem o Santo Ofício. Já nem Santo Ofício tem, ou seja, já é descarado. Tão descarado como a queima de bruxas na Idade Média. Tão descarado como a queima da Biblioteca da Alexandria. É isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês, pelo menos, pensem um pouco do que está acontecendo e vejam de que forma pode ser fatível sairmos disso. Desculpa aí que ficou um pouco escuro, estou na hora do crepúsculo, mas é isso aí, pessoal. Vamos refletir sobre o que acabei de dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite.